Bem-vindos a todos à nossa primeira conversa com os nossos parceiros. Então, a ideia é trazer um pouco da visão local de cada país, porque quando a gente muda para um mercado que é conversacional, a forma que cada cultura conversa impacta, né? É totalmente diferente, né? Então, para isso, eu estou aqui com o Danilo. Danilo é da IT Go Brasil. E além de parceiro da Wostel, é parceiro do Zorro. E bem, Danilo, apresenta um pouco do que vocês fazem, que fazem tantas coisas. Melhor que você apresente um pouquinho do seu papel, né? E o papel da IT Global no Brasil. Obrigado, Monique, pelo convite também de participar desse papo aí. Super legal, super importante aí para a gente falar de comunicação, né? Como isso vem revolucionando a maneira como as pessoas conversam e as empresas conversam com seus clientes também, né? E a Itigo é uma empresa que ajuda outras empresas na transformação digital, que envolve muito a comunicação, né? A colaboração, a parte de relação com o cliente. A gente é especialista Zorro aí, ajuda muito nas implementações desses softwares. E agora com a parceria aí com o Wotzel para ajudar nesse gap que a gente tem na comunicação ainda, que é o fazer com que as pessoas utilizem de uma maneira mais rápida e mais produtiva e direta com o cliente, né? Isso vem ajudando muito a gente, vem ajudando muito os nossos clientes a quebrar o e-mail hoje se transforma em uma coisa mais engessada, né? O que a gente tem aí com o WhatsApp é realmente revolucionário. Muito bom participar e poder trazer essas soluções aqui para os clientes do Brasil. E uma coisa que a gente estava conversando até antes de entrar aqui, né, e começar a entrevista formal, os números no Brasil para o WhatsApp são realmente impressionantes, né? Assim, de quase... Impressionante. Um deles que a gente estava conversando é que os brasileiros, em média, passam 30 horas por mês no WhatsApp, né? Como se ninguém fizesse mais nada na vida. Sim, sim. Isso acontece realmente, por esse uso ser expressivo, eu fiz uma pesquisa com os meus clientes, assim, em torno de 50 clientes, e 90 e poucos por cento me pediram, pelo amor de Deus, para poder usar uma solução como essa de WhatsApp no dia a dia da empresa e para que isso facilite também a comunicação conosco, sabe? Então foi esse levantamento com os nossos clientes que também nos abriram as portas para iniciar isso o mais rápido possível. E como você está vendo essa demanda do cliente? Ela vem de uma necessidade que a empresa tem porque visualiza que, sei lá, melhora vendas, acelera algo, ou porque eles estão percebendo que o próprio cliente final quer falar com eles por WhatsApp? Como esse movimento está acontecendo dentro do mercado brasileiro? Eu sinto muito que o cliente quer essa conversa por WhatsApp. É uma facilidade, é mais rápido. O cliente quer, o cliente pede isso hoje, né? Muitos dos assuntos do dia a dia dele, ele prefere tocar pelo WhatsApp, porque diferentemente do que ele toca outros assuntos por e-mail. Então, a preferência hoje é quase 100% WhatsApp mesmo. Então, o cliente pede muito e isso facilita e acelera também as vendas, né? A velocidade com que você fecha um negócio por WhatsApp é mais rápida que por e-mail. Parece que o e-mail ele já deixa uma maneira de você poder postergar algo, né? Eu sinto muito isso também. Você envia uma proposta por e-mail, o e-mail ele pode esperar. Sim. Uma mensagem, parece que a pessoa, quando ela vê um númerozinho ali vermelhinho, ela se sente na obrigação de poder dar uma resposta, né? Então, isso já parece estar enraizado na comunicação das pessoas por essa via. Isso é interessante. É como se você tivesse quase pessoalmente com a outra pessoa, né? Você se sente mal de deixar a pessoa na mão, de não estar respondendo aquele WhatsApp e o e-mail. Bem, recebo tantos e-mails, né? O e-mail é quase uma carta que a pessoa te envia, que você pode, né? Bem, carta a gente é meio velho, né? O pessoal mais nova já nem sabe o que é carta, né? Assim, é aquela coisa que chega para você, mas que tá lá esperando, né? E tal. Isso é uma visão interessante, né? Desse cenário, especialmente as pessoas mais novas, né? Não sei, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, muitas nem têm e-mail, nem usam e-mail mais, né? Assim, já Exatamente.
nativo digital, que a conversa ela vem por rede social, né? A conversa ela existe na rede social, né? Nós trabalhamos com muitos desenvolvedores, né, que fazem essa implementação dos softwares. E eu vejo que eles têm dificuldade com o e-mail justamente por não usar. Não é uma coisa que faz parte da cultura deles. E outro ponto importante que eu vejo, Monique, sobre o WhatsApp ele é mais rápido até que uma ligação, porque ele serve como o pedido de uma permissão desse início, né? Da aproximação. Se eu pegar o telefone e ligar para o empresário aqui, ou para o diretor lá de vendas, de operações, é bem possível que ele não vá me atender. Mas se eu pedir uma permissão para poder fazer essa ligação para o WhatsApp, ele vai dar um ok e falar, não, me liga agora, ou me liga daqui 30 minutos. Então, ele serve como também esse meio de caminho, né, para você se aproximar, poder falar com o cliente também. E eu acho que é sensacional, assim, para o nosso negócio também fluiu demais fazer essa implementação e tem ajudado muito mesmo. É interessante, né? Porque eu gosto do conceito que nasceu em marketing, que os negócios não são mais B2B ou B2C, né? Ele é human to human. E é um pouco isso que você está falando, né? Que no seu caso você tem uma empresa que é B2B, né? Você fala com outra empresa, mas mesmo assim o WhatsApp, que é uma ferramenta, né, pessoal, né, no telefone particular da pessoa, ainda assim tem um impacto muito grande porque facilita a vida dela, né? Então é falar um pouco de experiência de usuário, né? Que isso melhora toda a experiência de usuário, que impacta qualquer área da empresa, né? Um pouco isso, né? Do que eu tô entendendo da sua experiência, né, no uso do WhatsApp. Eu tenho visto também do lado de atendimento, de helpdesk, assim, muitos clientes questionam a lentidão nas respostas, né? A gente vai abrir um ticket como operadora de telefone, por exemplo. Aí a gente manda aquele e-mail e fica lá por 3 dias aguardando uma resposta para ver quando você vai ser atendido. E hoje a gente já disponibiliza um número, o mesmo número, para todos esses usuários dessas empresas nos contratarem, por exemplo. Os nossos clientes vêm fazendo isso. Então, está ao passo de duas palavras, você já consegue atingir essa empresa que te dá um suporte, te dá um auxílio, né? Então, isso tem contribuído muito para os clientes. E você vê mudança porque, por exemplo, nessa parte específica de suporte, hoje em dia, esse tempo de resposta pode ser a diferença de você ter um problema afetando a sua marca publicamente, porque como esse usuário ele está nas redes sociais, é comum que a gente veja uma pessoa com um problema, se ele não é resolvido rápido e a pessoa considera o problema crítico, ela começa a reclamar no Twitter, no Facebook. A mesma velocidade que ela manda uma mensagem para você, é a mesma velocidade que ela vai ter para reclamar em todas as outras redes sociais, né? Então, você vê nos clientes que você tem trabalhado ou até no seu conhecimento do mercado, né, atendendo com soluções para essa parte de suporte, você consegue ver como que a mensagem instantânea poderia diminuir esse risco à marca, esse risco a escalar um problema para um tamanho que não precisa, né, uma coisa assim? E principalmente porque a gente tem essas integrações com esses softwares, né? Então, a gente consegue ter a conversa trocada por todos os operadores dentro dos sistemas, dos softwares. Então, essa integração contribui muito porque outras pessoas da equipe conseguem enxergar o que foi conversado, conseguem responder numa velocidade muito superior, né, do que se tivesse sido uma conversa por telefone, uma conversa por e-mail. Então, é super importante. Isso tem modificado bastante, tem diminuído o churn, né, desses clientes que acabam desistindo da marca ou desistindo de usar aquele serviço por uma demora no atendimento. Então, isso tem retido o cliente. Isso é uma parte muito importante, a velocidade. É interessante agora introduzindo, né, que você começou a introduzir essa coisa, não só de que o WhatsApp é um canal interessante entre um agente, né, seja um vendedor ou alguém de suporte ao cliente, mas também que isso tem que estar integrado ao software de gestão, né, do cliente, seja um CRM ou seja um sistema de gestão, de repente, de ticket ou alguma coisa assim, né? E que isso ajuda no que é a omnicanalidade, né? Então, um responde, mas você não precisa que essa pessoa que está falando com esse cliente em concreto responda o tempo todo, né? Já está num sistema,
outra pessoa já pode ir resolvendo mais rápido e respondendo de maneira com uma certa imediatez com a mensagem instantânea, né? E que isso seja mais fluido dentro da empresa, né? Porque hoje também a gente tem visto muita empresa que os agentes começam a usar o WhatsApp, mas ainda é o WhatsApp Business e ainda é ligado a um telefone só, sem estar integrado, e isso prejudica essa omnicanalidade, né? Essa integração de todas as informações, né? Ficam trocando o telefone na empresa, né? O telefone fica passando na mão das pessoas na empresa para poder conversar, né? Ainda bem que nós temos solução melhor para isso já. E eu vejo assim também, o uso, ele vai se espalhar de uma maneira exponencial, né? Porque a gente chegou num patamar assim, onde a gente quase não vê quem não usa. Então, essa troca, ela veio para ficar, né? Então, os softwares, hoje, você pega um CRM. Quando a gente tem uma empresa, hoje o foco é totalmente em cliente. Não tem como a gente não estar olhando para o cliente 100% do tempo. Como ele gostaria de se falar, como ele gostaria de ser atendido, como que a gente vai se relacionar com ele aqui da melhor maneira possível. E exige, realmente, essa conexão com um CRM, por exemplo. Hoje, é um dos softwares mais utilizados no mundo, um CRM, para gerenciar essa relação que você tem com o seu cliente. E nada melhor do que você ter todas essas conversas, toda essa comunicação ali de fácil acesso. Às vezes o seu funcionário saiu da sua empresa, essa substituição ela é feita de uma maneira muito mais ágil se todo esse histórico dessa relação estiver ali, né? Hoje eu ainda tenho muitos clientes que nos procuram justamente para integrar todas essas comunicações, para que isso fique realmente dentro de um banco, dentro de um sistema de fácil busca, né? Então vem também para contribuir muito com isso. E como você... É engraçado, né? Hoje, a gente fala tanto da transformação digital, é impressionante como ainda isso é novo para muitas empresas, né? Parece uma coisa... Quem trabalha em tecnologia parece uma coisa antiga, né? Mas para muitas empresas, Sim. Às vezes até empresas grandes, assim, já consolidadas, ainda é uma coisa nova, né? Assim. Então, uma coisa que eu queria que você comentasse também é como você está vendo dentro desse cenário da transformação digital e aí toda essa preocupação em incluir novas ferramentas de comunicação, né? Inclusive a parte de mensagem instantânea. Como você está vendo as empresas entendendo a parte de métricas, né? Porque uma coisa que a gente também vê nessa transformação digital é além da integração, mas que depois que você integra, qual é o próximo passo de melhoria? Seria automação, né? Automação, de repente, de perguntas repetitivas, né? Sei lá, dúvidas repetitivas numa área de suporte, de repente numa área de vendas, próprio follow-up com os clientes que seja automático para, né, salvar tempo do vendedor ou coisas assim. Como você vê isso dentro, né, de pensar omnicanalidade, dentro de pensar transformação digital no cenário brasileiro? Como está esse cenário aí? As empresas vêm adotando cada vez mais, sabendo que justo agora com a pandemia aí, né, quase um ano de pandemia, as pessoas meio que são obrigadas a digerir essa nova tecnologia. O Brasil, isso é um pouco mais lento do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, obviamente, né, nos grandes países. Eu já estou aí há 10 anos trabalhando com transformação digital, com implementação de software. Então, a gente tem algumas experiências interessantes. Uma das perguntas que eu sempre faço é: se você estiver fazendo alguma coisa repetida, sempre, que você sentir, olhar para a tela do computador, que isso está te tomando um tempo à toa, está na hora de a gente fazer essa automação. Está na hora de a gente fazer alguma coisa para mudar isso, né? Porque o computador pode fazer isso para a gente hoje com muito mais facilidade. E uma das coisas que surgiram na comunicação é: muitas das perguntas dos nossos clientes são as mesmas, né? Eles nos perguntam as mesmas coisas, as dúvidas são muito parecidas. Então, a gente faz implementação, a gente desenvolve também bots para que isso possa ser resolvido com mais facilidade. Hoje eu vejo muitas empresas, grandes empresas aqui, como Magazine Luiza, hoje eles se comunicam tudo via bot, via WhatsApp.
é a solução que eles utilizam. Então, eu comprei um abajur para minha sala. Todo o acompanhamento é feito por um bot via WhatsApp. Então, é muito legal. Isso, lojas americanas, grandes empresas, hoje aí o pessoal que está com a gente aqui, com certeza fez uma compra nesse último ano e teve um acompanhamento por WhatsApp. Então, isso a gente vem implementando também nas empresas, que além de eu gostar como usuário, porque aquilo me resolve tudo, né? Eu sei onde está o meu produto, eu sei por onde ele está indo, quando ele vai chegar, se teve algum problema na entrega ou não. Se eu quiser ver alguma coisa mais sobre o pedido, eu clico ali no WhatsApp. Então, essa facilidade, essa automação via mensagens instantâneas tem facilitado muito a vida das empresas e das pessoas. Isso não tem como não concordar com isso. É interessante, né? Porque é legal para mim ver que no Brasil já está evoluindo bastante, né? E também, né, grandes empresas já estão fazendo toda uma comunicação via chatbot, porque no final das contas, muitas vezes as empresas pequenas ficam pensando: eu vou perder aquele meu contato pessoal, será que isso vai afetar minha relação com o cliente? E você vê que não, né? Dependendo de como você monta o sistema, na verdade o cliente está mais feliz em ter o problema resolvido, ou ter o que ele precisa saber rápido, do que um ser humano falando com ele, ou coisas assim, né? E dependendo do nível de integração que você consiga ter, né, com o software, o seu CRM, como você estava comentando, é a mesma coisa que um ser humano faria, né? Vai olhar o CRM, uma informação, e vai devolver essa informação, né? E o bot pode fazer a mesma coisa e ter esse nível de personalização da resposta, né? Então, é muito, muito legal, assim, para mim, né, ver que eu não sabia que já grandes empresas como Magazine Luiza estavam fazendo essa gestão, e eles gerenciam um volume gigante, né, no país de transações, e o quanto isso é relevante, né? Você já vê outras pequenas empresas vendo o potencial de chatbot para o dia a dia das operações? Muitas, assim, imobiliárias, nós já temos, já tem esse bot rodando também, a parte de atendimento de cliente, a parte de suporte de cliente. Isso tem empresas hoje que tem um nível, mesmo empresas pequenas, tem um nível elevado de chamados, né? De ter esse contato com o cliente. Dependendo do tipo de serviço, é normal ter muita essa comunicação após contratar um serviço. Então, o bot facilita e reduz em 50% mais o número de pessoas que possam estar nesse atendimento, né? Então, você reduz custo, porque você tem muitas menos pessoas trabalhando ali para poder atender esse fluxo grande. Eu imagino uma empresa que não seja grande, mas tenha 20 corretores, 30 corretores, assim, e tem que atender centenas de novos leads diários, que nem todos são realmente interessados. No bot você consegue filtrar se aquela pessoa realmente preencheu um formulário, se aquela pessoa realmente clicou naquele botão de WhatsApp que estava naquele anúncio. Então você consegue fazer uma qualificação rápida também via bot. Saber se aquilo é da área comercial, saber se aquilo é da área técnica. Você consegue filtrar os departamentos que têm que atender aquela demanda. Então isso tem contribuído para pequenas empresas, e muito sim. Não são só grandes, não. A parte de imobiliários, isso é uma tendência, eu acho que no mundo todo, assim, a gente com a Osta, a gente vê outras imobiliárias buscando isso, né? E principalmente uma coisa que você comentou, né? A imobiliária tem um volume muito grande de lead, né? E que o início, ele é bem... consome muito tempo o início da conversa, né? Que é perguntar, não sei, o lugar que a pessoa quer comprar um apartamento, enviar fotos de várias opções, até efetivamente fazer uma reserva para ir visitar, né? Cada venda é bastante alta, mas se o vendedor, ao invés de estar negociando ali no apartamento a venda, estiver enviando fotinho, é um desperdício, né, de tempo de vendedor, né? Para vendas que tem um ticket super alto, né? Ele tinha que estar... Eu acho que o cenário ideal para uma imobiliária é que todos os vendedores estão o tempo inteiro mostrando apartamento, né? E fazendo negociação para fechamento só, né? E nada mais, né? Sim. E aí... E a coleta de informações, né? Antes de passar alguma informação sobre o imóvel ou sobre qualquer fotinho daquele imóvel,
o ideal é que você colete algumas informações desse cliente, né? Claro. Onde você está procurando, qual é o valor de investimento que você está buscando, é venda ou locação, né? Então isso facilita muito na hora que realmente cai na mão desse corretor, ele vai atender aquilo com muito mais direção, né? Sim. Então isso é ótimo, isso é ótimo. Coletar essas informações de uma maneira automática, que já traz para o nosso CRM, e a gente já consegue ter na base ali, pegar e falar, pô, legal, estou falando com uma pessoa agora que quer isso, sem ao menos ele ter trocado uma palavra e ter calado nada. Sim. Então isso é ótimo. Isso se aplica a qualquer outra área, né? Eu acho que qualquer outra, né, outras pessoas que estão escutando aí o nosso vídeo, né, e estão em outras indústrias, é o que você falou, né? Como, pensando esse exemplo da imobiliária, o que é repetitivo, o que não tem um valor de ter um ser humano com uma inteligência associada, né? Que é só pergunta-resposta para uma classificação, quase uma árvore de decisão, assim, né? Isso tudo pode ser um bot, pode substituir, né? Ou até mesmo que tenha que enviar informações, se essas informações estão muito acessíveis num CRM ou na outra plataforma, sei lá, uma fatura, alguma coisa assim, um bot pode ir, coletar essa informação e voltar com essa informação, né? E isso já... Um ponto também, Monique, que eu queria levantar é eliminar o uso do WhatsApp pessoal nessa negociação. E às vezes, vamos pegar o caso novamente da imobiliária, os corretores utilizam um número pessoal para trabalhar. E o gestor, olhando assim, ele fica sem essas informações para a empresa, ele fica sem coordenar o que está sendo negociado, sem saber o que está sendo falado, sem saber se o cliente realmente está sendo bem atendido ou não daquele formato de mensagem instantânea, né? Se ele está correspondendo ao que a empresa espera que ele se comunique. Então, você utilizando uma plataforma que seja unificada ali para a empresa, os dados continuam ali, né? Os seus funcionários, obviamente, entram e saem da empresa e a gente continua com as informações, a gente não vai perder aquela comunicação com um determinado cliente. Isso vai estar para sempre conosco. Isso influencia muito numa venda, por exemplo, de um imóvel que leva 6 meses para você, ou 1 ano para você fechar um negócio. O ciclo ele é muito longo, né? Então você precisa saber o que você falou no mês passado. E até se esse corretor sair da empresa, hoje, né? Assim, não sei, ficou doente. Como que eu vou retornar a conversa se eu não sei o que eu falei no mês passado para esse cliente? Claro. Então isso é primordial. Não, especialmente cliente, né, com esse caso, é legal que a gente pode explorar um pouco um caso, né, para ir nos detalhes, né? E esse cliente é um cliente de ticket alto, né? Então ele não quer que entre um outro vendedor e ele comece a perguntar igual suporte de empresa de telefonia. Você falou com 5 pessoas, mas o que você deseja, né? Essa pessoa não tem paciência para isso, né? Ele vai investir um valor. E aí pede os dados novamente. Ele pede os dados novamente. Mas que imóvel você está querendo mesmo? Ele já está falando faz 3 meses sobre o que ele quer. E aí você vai mostrar um apartamento que não tem nada a ver, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, é legal, entre tudo que a gente está conversando, né? Não importa se é B2C, B2B, não importa se você está fazendo, né, uma comunicação como o Magazine Luiza, que é para massa, ou se você está num mercado mais de luxo, né, que, sei lá, imobiliário, que são clientes com tickets mais altos e tal. Em todos os casos, né, não só a ideia de uma comunicação mais próxima ao ser humano, né, mais rápida, mais no tempo da pessoa, né, como você falou, né, não tá ligando na hora imprópria. E, claro, esse controle em termos de negócio, né? Se eu sou o gestor de uma área, eu quero saber o que está sendo conversado com esses clientes, se eu precisar mudar a pessoa, né? Uma pessoa responsável, colocar outra, não tem fricção, né? Não tem atrito e tal. Então, quanto... É o cenário perfeito, né? Assim, é quando você consegue melhorar de maneira mais fluida as suas operações, né? Assim... na visão do cliente, na visão interna. E uma coisa que precisamos também deixar claro, assim, de quem está acompanhando a gente isso não é uma coisa de outro mundo que leva tempo e muito tempo para colocar essa solução em prática. Então, hoje aqui na Etigo, a gente tem praticamente uma regra que é fazer essas implementações de uma maneira veloz. Eu não posso que o pequeno empresário que às vezes faz o financeiro, faz o comercial, fique parado 2 dias para fazer uma implementação de um software ou para trazer uma nova solução. Não, a gente traça
uma meta ali para que isso seja ultra veloz, essa implementação seja ultra veloz. Então, essas configurações, as integrações, elas são feitas em tempo super curto. E não tem nada de complexo hoje de fazer esse tipo de solução chegar nesses pequenos empresários. Eu acho que hoje em dia, né, com todos esses SaaS, né, que é o Software as a Service, né, que é o software como serviço, ajuda muito, né, que a solução ela é mais plug and play, né? Você consegue conectar mais rápido. Você precisa dessa inteligência, muitas vezes, né, como da ITGO, para pensar qual é a solução para a empresa, né, para fazer essa consultoria, entender qual é o problema, quais são os requisitos, o que soluciona, quais são os paquetes, né, as caixinhas para juntar, mas essa junção, no final, ela é rápida, né? Ela é fácil. Para quem sabe, né? Provavelmente para mim não seria, mas para você é rápida, que você está 10 anos já nisso. Também é isso. Sim. É como se a gente tivesse uma caixinha de ferramenta e a gente perguntasse para você, a gente chegasse na sua casa e falasse, tá bom, o que a gente precisa consertar aqui hoje? Aí fala, não, eu tô com um problema nessa luz, eu tô com um problema aqui nessa porta, e a gente analisa, levanta essas informações, o caminho que a gente tem que seguir nós vamos pegar a escada, né, já é uma aplicação, vamos pegar aqui a chave de fenda e vamos consertar essa lâmpada dessa forma. E aí a gente vai implementar assim, 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 assim. A gente vai trocar dessa forma. Então, a gente sempre levanta essas necessidades, esses problemas do cliente e traz softwares para contribuir com essa melhoria. E aí, nos 8 anos aí que a gente tem de empresa já, a gente está muito feliz já de ter ajudado muita gente, assim, sabe? Desde de um software que é um chat num site até um CRM bem avançado, com muita automação, com muitas integrações. Então, a nossa felicidade é justamente levar essas novas soluções e fazer uma pequena mudança ali naquela empresa e depois o cliente ficar super feliz que conseguiu matar um grande problema ali. E no final das contas é isso, né? Identificar os problemas que vão te ajudar a chegar aos resultados de negócio, né? E os problemas eles vão mudando, os resultados vão mudando e as maneiras de resolver vão mudando, né? Agora com a parte desse imediatismo, né? Que eu acho que a gente está vivendo no mundo, né? Com as novas ferramentas que a gente tem acessíveis, né? De mensagem instantânea. Culturalmente a gente quer customização, né, de atendimento, de como eu vou conversar com alguém, tem que ser da minha maneira, né, assim, como cliente, todos nós, né, e tem que ser no meu ritmo, no meu horário. Então, é bacana saber, agora ter escutado de você um pouquinho, né, apesar de eu ser brasileira, eu não estou no Brasil há algum tempo, então é legal escutar de você como está se movimentando e como as empresas estão se adaptando para isso, né, e que essa demanda... Aqui na Washington a gente fala que isso não é o futuro, já é o presente, assim. Se você hoje não está pensando nisso, você já está um pouco atrasado, né? Então, um pouco temos todos que correr e trabalhar juntos para não só como empresa, né, à frente do nosso tempo, né, assim, em como melhor comunicar com o cliente, como também a gente que trabalha provendo serviço a outras empresas, como trazer todas essas outras empresas para o momento que a gente está hoje, para que seja ganha-ganha para todo mundo e que todos cresçam, alcancem seus resultados e tal, né? Sim, isso pode parecer exagero, mas isso pode transformar a comunidade de empresas, né? Porque se você implementa isso e traz essa solução para muitas empresas, aquilo pode revolucionar um determinado mercado, né? Em algum país assim. E que isso traz benefícios enormes, assim, econômicos também. Porque você acaba gerando, né? Você acaba gerando uma massa de venda muito maior, você acaba gerando uma entrega melhor, você acaba fazendo com que as empresas melhorem também os seus serviços, tudo indiretamente só com a implementação de um software, né? Porque o serviço dela melhorou muito, aí o outro concorrente vai falar, tá usando ali agora o WhatsApp para se comunicar automaticamente com o cliente, e aqui a gente levou 3 dias para responder, alguma coisa está errada, vamos correr atrás disso. Aí automaticamente essa empresa concorrente se força também a tentar ficar páreo a páreo ali nesse atendimento, né?
Isso é ótimo para o resultado das empresas, para os clientes que são melhores atendidos. Isso tudo Sim, é o que faz, como você falou, gerar mais resultado, né? Assim, se o cliente está satisfeito, ele compra mais. Se a empresa, né, tem mais receita, ela cresce, ela gera emprego. É uma mudança que uhum, ela é geral, né? Ela impacta toda a sim. comunidade, né? Eu vejo assim na implementação de software, que é o que a gente faz de mais importante aqui, eu penso muito no usuário, né? Como esse usuário vai usar isso? Como que ele vai deglutir isso? Ele vai usar, né? Então, o WhatsApp é muito importante porque as pessoas não utilizam tanta coisa no celular, né? Eles têm lá a rede social que ele acessa com frequência, ele tem o WhatsApp, que é o que ele mais usa para se comunicar, ele tem no e-mail dele, ele tem o aplicativo onde ele faz a compra online dele. Então, eu vejo isso com muitas pessoas, né? As pessoas físicas, estou falando agora. Eu vejo que os celulares não utilizam inúmeros softwares, como que a gente que está nessa indústria utiliza, né? Mais normal. Então, eu acho que facilitar e atendê-los por esse meio que ele está acostumado a utilizar aqui no celular, né? Porque no celular tá o WhatsApp dele, ele está na página na frente. Eu vejo a minha mãe tem 73 anos. O WhatsApp, o Facebook, tá ali na frente dela. Os bancos estão lá atrás, mas a comunicação dela está aqui na frente, porque ela abre, segura lá e ela é muito simples para ela. Minha filha tem 4 anos e meio. Ela consegue abrir o telefone, chamar a mamãe no WhatsApp e falar na videoconferência lá com o WhatsApp com ela. Então é muito democrático, né? Sim. E é interessante, né? Porque eu penso também na minha avó de 90 anos também fala, a gente tem um grupo das primas que vivem em vários lugares no Brasil e fora, então ela consegue falar com a gente, faz videochamada em grupo e um montão de coisa. Então ela jamais conseguiria fazer uma compra online, que ela não entende site, né? Assim, ela não entende e-commerce. Mas se a pessoa conversasse com ela num bot, você precisa disso, preciso, não sei, ela conseguiria fazer toda uma compra numa conversa, né? Que é que agora está sendo chamado conversational commerce, né? Que está efetivamente incluindo toda essa população que de repente não faria uma compra online, né? Assim, mas como você falou, né? O WhatsApp é uma conversa, né? Conversar com um amigo sobre alguma coisa você consegue, né? Então e a padronização também dessa conversa, a padronização desse caminho a se fechar uma compra, né? Porque o bot você padroniza, você deixa ele bem orientado, né? A gente revisa esses textos e como é que está sendo usado, porque se for atendimento também por uma pessoa, cada pessoa vai escrever de uma maneira. Sim. E talvez a sua avó entenda o Danilo, mas não entenda o João, por exemplo. Sim. Né? Então, a padronização, o bot contribui para isso. Se você está com dúvida nesse pedido, clique aqui. Né? Então, ele vai você pode guiar a pessoa, né? Você só precisa escolher um ou dois, né? Escolher isso é simples, né? Assim, esse tipo de coisa, né? Super... aí eu acho isso bem... Eu acho que esse é o ponto principal, né? Dessa transformação, né? Do quanto... conversar é o que a gente aprende primeiro, né? Então, qualquer coisa que passe por uma conversa, ela é mais fácil do que... como ser humano, se adaptar ao modelo que a empresa quer que você se adapte para conversar com ela, né? Assim, ele evita que você tenha que ficar teclando muito, então você não precisa ficar se explicando muito, é só teclar 1, 2 ou 3, né? A resposta ele já traz a sua resposta pronta. Sim. Então, vamos voltar na pessoa de mais idade. Para ela clicar no número 1, é muito mais fácil do que ela responder, eu quero falar do pedido e tal, né? Ou ela achar numa página, adicionar um carrinho, o que é um carrinho, né? Tentar entender o conceito de carrinho de uma página, né? Sim. Que é um conceito novo. Sim. Não, super... Eu acho esse ponto super relevante. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, assim? Eu acho que, assim, por experiência, e aqui direto para os gestores mesmo das empresas, não fiquem de fora. Não é uma coisa que é de um custo elevado. Ele é acessível, a maioria das empresas, ele é acessível. Hoje, se você está conduzindo o seu negócio aí, você consegue adquirir softwares que contribuem muito. Eu vejo as pessoas aqui no Brasil com dificuldade de fazer investimento no software, como se aquilo fosse um custo. O que precisa ser visto
é que isso é um belo do investimento que retorna muito, muito rapidamente para a empresa. Retorna muito rápido. Então, se eu pudesse deixar uma única dica de todas elas saibam fazer investimento em softwares. Softwares são sistemas, né, aplicativos que ajudam você ou a se comunicar melhor, que é nesse caso aqui, ou você se relacionar melhor com o cliente, ou você fazer um atendimento de chamados de uma maneira diferente. Então, saber fazer investimentos em software, acho que isso hoje tem mudado algumas empresas que eu atendo, porque eu vejo que aqueles que estão indo bem são os que mais investem em software. Isso é muito claro para mim. Eu vejo os clientes que estão com um crescimento elevado na empresa, eu vejo que aquele gestor ou aquele CEO ali, ele é uma pessoa que está fazendo muito investimento em software. Eu sinto, eu vejo. Que para uns parece que é uma coisa astronômica. Eu falo, meu, ele está gastando 5 mil reais com aquele software. Aqui ele está gastando 15 mil, né? Aí tem um outro aqui que custa 80 dólares e vai te ajudar muito no dia a dia. Então, o recado que eu tenho é esse, né? Seja em qualquer consultoria que você for buscar, eu sempre tento fazer com que o cliente economize em licenças, né, em aquisições de software, mas eu nunca deixo claro para ele que ele está fazendo um investimento que vai retornar muito rápido. Que depende do momento e do budget, né? Vai sempre ter alguma limitação de budget, né? Assim, dependendo do tamanho da empresa. Mas é sempre essa. Eu acho que é por isso que a consultoria ela ajuda muito, né? Porque é muito comum que a gente não calcule dentro do nosso negócio o que a gente está perdendo de dinheiro sem automação, né? Porque às vezes é isso, né? Você vê, eu estou vendendo, né? Se for o nosso exemplo lá da imobiliária, né? Os vendedores vão e vendem, tá? Mas quanto tempo esse vendedor está parado enviando foto ou está perdendo de cliente desses 100 que você pagou no marketing porque ele não deu a atenção adequada, porque ele atrasou em responder, porque como ele atrasou, essa pessoa foi para outra imobiliária e fechou o deal do outro lado. Você não está calculando isso, né? Muita gente não consegue fazer esse cálculo, porque às vezes é difícil. O cálculo da perda, ele é um cálculo difícil, assim. E até que dói você olhar, né? Então, eu acho que é por isso que as consultorias, né, como a ITGO, são tão relevantes, porque é quando você diz, ok, onde eu quero, né, você ajuda ele a ver, eu quero ir ali, né? Então, como está hoje, né? E como isso a gente pode ir otimizando aqui. Pode ser, de repente, alguma coisa gradual, como você falou. De repente, você vai botar um software mais econômico em um lugar que já vai ver um resultado e depois você vai avançando, né? Também não é uma solução que você tem que instalar tudo de uma vez, com o mais caro do mercado. Né? A ideia é essa, a gente fazer em etapas, né? Em etapas por prioridade, sempre tentando ser da maneira mais ágil possível e mais econômica. Então, o que realmente a gente precisa agora, né? De todo esse sonho que a gente tem, eu queria que minha empresa funcionasse assim, tá, mas calma aí, como que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar lá? Vamos fazer o nosso primeiro estágio aqui, que é o mais complexo, que mais está atrapalhando a gente? Vamos. Então, matamos esse, vamos para o segundo. Né? Nas próximas 2 semanas, vamos fazer isso. Então, a gente vai traçando o que a gente chama de sprints, né? A nossa metodologia de implementação, que nada mais é do que você dar aquela corridinha. Então, vamos dar essa corridinha de 2 semanas e vamos entregar isso aqui. Vamos fazer a empresa trabalhar assim, em 2 semanas. Beleza, conseguimos. Os usuários estão caminhando, então vamos para a próxima. A gente segue assim, a consultoria segue mais ou menos esse formato, tá? E é isso, espero poder ter contribuído. Se você quiser fazer mais alguma pergunta também, então será um prazer poder, se outras pessoas quiserem contatar também, depois de alguma forma, será um prazer bater um papo e ajudá-los também. Então, muito obrigada, Danilo, por participar dessa conversa. Nós aqui na Vostel vamos estar fazendo outras entrevistas com pessoas de outros países. Então, é interessante para todos que estão escutando. Essa foi em português. A gente vai ter algumas entrevistas em inglês com pessoas, sei lá, da Índia, ou vai ter em espanhol com pessoas do México, com outros parceiros que a gente tem localmente. E eu acho que é legal vocês seguirem um pouco todo esse conteúdo, porque se você é uma empresa local, mas está pensando em expandir para outros países, ou mesmo se você é local e não está pensando em expandir, vários outros mercados têm as mesmas dinâmicas que o seu. Então, a experiência de um empreendedor em outro lugar, de uma consultoria, um partner de outro país, de repente vai dar um insight que você nunca teve no seu, né? Assim, de como pensar diferente o seu mercado e tal. Então, eu convido a todos que sigam os nossos conteúdos
E espero que tenha sido muito útil para todos. E muito obrigado, Danilo, por participar dessa entrevista. Obrigado, Monique. Foi um prazer. Vou acompanhar também os outros países aí para conhecer um pouquinho como funciona no México, como funciona em outros locais. Obrigado mesmo. É um prazer poder contribuir.